Pai, em nome de Jesus, eu oro, chamando a existência de revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Fala conosco, ministra em nossos corações, abra o nosso entendimento, dai-nos clareza a respeito do Evangelho, que possamos crescer em entendimento, ó Deus, da herança que o Senhor deixou para nós, que possamos apropriar do que é nosso, em Cristo Jesus. Pai, eu abençoo e declaro, ó Deus, que hoje, de uma maneira muito especial, particular, use-me para ser uma resposta de oração, que durante o compartilhar da palavra, o Senhor possa me usar para trazer uma direção. Ó Deus, há pessoas aqui hoje que precisam de uma resposta, que não está tendo, ó Deus, uma clareza, uma exatidão, uma convicção para tomar uma decisão. Usa-me para ser boca de Deus, para trazer uma confirmação, ó Deus, e edificar cada um deles. Eu oro, eu os abençoo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Aleluia. Queridos, eu esqueci do pastor Marcos Vinícius. O pastor Marcos Vinícius escreveu um livro que fala sobre identidade e como pregar nas escolas, compartilhar nas empresas. Se você deseja adquirir o livro, passe ali no fundo, adquira, abençoe o nosso pastor de jovens. Eu creio que é o primeiro de muitos livros que você vai escrever. Amém? Para a edificação da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O título da palavra é Aproprie-se do que já é seu. Fala para a pessoa do seu lado. Fala assim, meu querido irmão, aproprie daquilo que o Senhor já te deu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olha, algumas pessoas falam a respeito de nós. Falar na videira é muito fácil. Quantos aqui já ouviu essa conversa, essa ladainha? Falar na videira, a bênção é muito fácil. Quantos já ouviram isso aqui já? Lá é facinho. Lá é fácil receber a bênção. Mas eu preciso falar algo para vocês. Não é fácil não. É de graça. Eles falam, não, lá é barato. Não, não é barato não. Quando alguém fala para você, não, lá é barato. Você fala, não, barato não. Não coloca preço não. É de graça. Fala assim, a bênção é de graça. Não é por obras. É pela fé. Deixa ninguém colocar preço. Não, nem que seja pouquinho. Não, é de graça. Ah, pastor, mas como que é isso? Como que é isso? Está lembrado do ladrão? Lá na cruz do Calvário? Havia um ladrão, 2 ladrões. Um deles converteu. O que ele precisou fazer para ser salvo? Jesus falou, olha, desce da cruz, faça boas ações, devolva o dízimo, e aí eu vou te salvar, foi isso? O que aquele ladrão precisou fazer para ser salvo? Hein, irmãos? Só creu. Ele só falou, eu reconheço Ele como Senhor. Olha, eu quero estar hoje com o Senhor lá no teu reino. Ele fala, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. De graça, favor imerecido. Presta atenção, irmãos, entenda. Por que vocês acham que o grande finale dele foi dessa maneira? Por que ele permitiu que um desses ladrões fosse salvo no último instante? Alguém também que estava com as mãos pregadas na cruz, os pés, alguém que não fez nenhuma boa ação, alguém que merecia estar lá, alguém que tinha feito muita coisa ruim, que a única pessoa que chorava por ele devia ser a mãe, talvez a esposa dele tinha raiva dele, estava achando era pouco. E Deus vai e coloca uma história como essa, por quê? Para mostrar que realmente a salvação é de graça.
Ele pagou o almoço. O nosso Senhor Jesus Cristo pagou, Ele pagou, para nos dar de graça mediante a fé. Qual que é o nosso ato? Crer. Crer que Ele fez, crer que Ele cumpriu toda a lei, crer que Ele é bom. Ele fez. E aquele Adão apropriou de todas as bênçãos. Olha só, mas por que nós queremos tornar difícil o que Deus simplificou? Tem muita gente hoje pregando o evangelho e dificultando aquilo que Deus simplificou. Tem muita gente colocando Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais outra coisa. Não, é só Jesus Cristo de Nazaré. É pela fé, não é por obras. É pela fé. Pastor, mas e as obras? É ruim? Tiago diz: mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras. Aí, pastor, responde. Tiago, apóstolo, Tiago, queridos, quando Tiago fala ali a respeito de obras, ele está falando o seguinte: a fé apropriada, ela vai manifestar fruto. Sim ou não? Se você tem fé verdadeiramente, você vai manifestar o quê? O fruto. Amém? Então, a nossa obra, olha aqui para mim, a verdadeira obra na nova aliança é um fruto da sua fé. Fala assim: a obra da nova aliança é um fruto, é um produto da minha fé. Amém? A fé apropriada, ela vai resultar um comportamento. Então, quando nós temos a fé apropriada, ela resulta em um comportamento. E aí vai resultar na obra. Amém? Mas olha só, se Deus fez simples, quem somos nós para tornar difícil? Mais fácil para o pecador ser salvo, porque foi difícil para o Senhor Jesus. Deus se esvaziou, entrou dentro de um útero e demorou quase 4.000 anos para chegar na pessoa apropriada, que era Maria. Se tornou uma criança indefesa, com o diabo e os seus filhos tentando matá-lo, e ele cresceu, sendo guardado e protegido, e aos 30 anos começou seu ministério, e durante 3 anos e meio foi perseguido, cuspido, escorraçado, castigado, pregado na cruz por nós. Para ele sim, houve um preço. Por isso, preste muita atenção, você precisa compreender que nós somos uma igreja cristocêntrica, aonde Ele é digno de honra, glória, poder, louvor. Ele é o Todo-Poderoso. Se algum bem eu faço, não vou dar crédito a mim, ao meu comportamento, à minha atitude, porque lá no céu ninguém vai poder bater no peito e se vangloriar, porque Ele é o centro de todas as coisas. Só Ele é digno de honra, glória e poder. Amém? Olha, agora vamos. É importante a gente ter um raciocínio coerente. Presta atenção aqui comigo. Existe uma bênção maior que a salvação? Existe alguma bênção maior que a salvação? Dinheiro é maior que a salvação? Casamento é maior que a salvação? Saúde é maior que a salvação? Não, não tem nenhuma. Ou seja, a maior bênção, como é que nós recebemos a maior bênção? Está lá em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Crê com o seu coração e confessa com a sua boca e será salvo. Agora, se eu recebo a maior bênção, crendo, ei jovens, olha aqui para mim, vem aqui comigo. Se a maior bênção de todas eu recebo porque eu criei e falei, o que dirá as demais coisas? Vocês estão me entendendo?
Se salvação é a maior de todas, a melhor bênção, por que se Ele não negou o Filho dEle, por amor de nós, que éramos inimigos dEle, por que Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, como diz as Escrituras? Se o que havia de mais precioso, aquele ladrão conseguiu de graça, porque ele creu, quanto mais esses alvos pessoais que você tem aí no seu coração. Deus tem a alegria de abençoar os filhos dele, sim ou não? Ou Deus tem prazer em escassez, em enfermidades, em solidão? Não, Deus não tem. Em todo o tempo, Jesus veio e curou todos os enfermos. O nosso Senhor Jesus, Ele veio como o pão da vida. Então, nós devemos andar e crer e apropriar daquilo que já é nosso, como diz o título. Há uma bênção que já é nossa. Mas por que nós não estamos acessando? Ei, olha aqui para mim. Por que nós ainda não estamos acessando? Por que ainda aquilo que você tem orado não chegou ainda às suas mãos? Olha, tem alguns motivos. Pode ser que ainda não é o tempo. De repente um jovenzinho aqui de 14 anos querendo casar, mas não é o tempo. Aguarda. Amém? Derek. Aleluia. Espera. Aguarda, porque não é o tempo, não é o melhor. Agora, presta atenção. Pode um jovenzinho buscar a Deus e Deus falar com ele que ainda não é tempo para ele aguardar e esperar, porque Deus também tem coisas boas para ele, sim ou não? Pode. E ele vai esperar em paz. Mas o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Então Ele tem para nós, falhei um auxiliador idôneo, Ele tem para nós o casamento, porque Ele disse para o homem, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai e dominai, ou seja, é necessário um cônjuge. Então Deus quer casar os solteiros? Sim. Fala assim, graças a Deus. Aí alguns casados, até riu assim, eu vi uns dois ali rindo. Pastor, mal sabe onde esse jovem vai entrar. Não, você também tem que orar para o seu casamento ser bom, abençoado, próspero, amém? Olha, então eu quero que você entenda que tem bênçãos e que o Senhor já nos deu, que nós precisamos apropriar, tomar posse delas. E eu quero mostrar para você que você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos. Você vai apropriar daquilo que é seu, amém? Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você vai apropriar daquilo que é seu. Olha, tem uma passagem que é muito interessante, no qual o Senhor pergunta aos fariseus, qual que é mais fácil? Olha o que Jesus falou, preste muita atenção, para isso explodir dentro do seu coração. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, porque Jesus falou isso para ele. Ele foi curado e falou, estão perdoados os seus pecados. Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Os fariseus estavam escandalizados, porque Jesus perdoou os pecados. Mas eu preciso falar para você, ambos, para o Senhor Jesus, não é nada. Ele tanto salva, como Ele também cura. Deus te salvou, mas Ele também vai te curar nessa noite. Se alguém tem alguma enfermidade, levanta a sua mão, quem tem uma enfermidade agora? Faz assim com a sua mão. Faz assim. Quer declarar cura na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus. Eu declaro saúde, vigor, cura por completo e que toda enfermidade saia da vida dessas pessoas agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Declaro cura, saúde sobre vocês. Ele te salvou. Hoje você vai apropriar. Aleluia. Pela fé. Olha só, se as bênçãos é de graça, pastor, então por que nós vamos jejuar? Como eu disse aqui para vocês, porque alguns entram em conflito conosco. Tem alguns que pregam a lei, a obra, e aí nós falamos da graça. Mas aí quando nós jejuamos,
Aqueles que condenam a nossa graça, falam, agora estão lá jejuando. Como que é isso? Não, nós jejuamos porque nós queremos ter mais revelação e sabedoria. Em vez de comermos e gastarmos o nosso foco em comida, nós vamos separar um tempo para orar e buscar o Senhor. Amém? E esse é um princípio que Jesus nos ensina: a orar, a jejuar e a ofertar. Está lá em Mateus, no Sermão do Monte. Amém? Mas vamos lá. O poder da redenção. Colossenses 1:14. Projeta para mim. Diz assim: Colossenses 1:14, é isso? No qual temos a redenção, a remissão pelo sangue dos pecados. Ué, Gálatas 1:7. Então coloca aí. Gálatas 1:7. Não, também não. Efésios 5:1-7. Efésios 1:7. Então é isso que eu coloquei. Eu falei primeiro aqui. Não, eu falei Colossenses. Vamos lá, Efésios 1:7. Diz assim: no qual, ou seja, em Cristo, temos a redenção. Deixa eu falar um pouquinho dessa palavra. Redenção significa libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Nós conhecemos a redenção lá do Pará, né? Mas eu estou falando da redenção da Bíblia. Então a redenção da Bíblia significa libertação. Nós somos redimidos, nós somos libertos, porque Cristo pagou um preço por nós e nos resgatou. Amém? Olha só, no qual em Cristo temos a redenção. Redenção por meio de quê? Pelo sangue, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, pelo sangue, nós efetuamos a compra. E aí, uma vez que Ele nos comprou, Ele pagou pelos nossos pecados. O preço, lá na cruz do Calvário. Ele tragou o pecado de toda a humanidade, porque Ele era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? Havia um preço, um escrito de dívida. Aí você pode falar assim: então Jesus nos comprou das mãos do diabo. Nós estávamos, antes de nós convertermos, nós estávamos debaixo da opressão de Faraó. O diabo, nós éramos filhos do diabo. Mas depois que nós cremos, como diz João 1:12, a partir do momento que você crê, você se torna filho de Deus. Antes nós estávamos debaixo das mãos do diabo. Mas esse pagamento aqui não foi para o diabo. O pecado nos colocou debaixo das mãos dele. Mas esse pagamento foi para com Deus. Porque Deus falou o que lá para Adão? Se pecar, morrerá. Se pecar, o sangue vai ser derramado. Então Jesus morreu para ser justo com o Pai. Vocês estão me entendendo isso aqui? Claro que nós estamos debaixo das mãos do diabo, nós éramos sujeitos às obras do maligno. Quando nós nascemos de novo, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Hoje nós podemos ser atacados pelo diabo? Sim, todos nós sofremos com ataques do maligno, mas nós não somos mais dele. E é uma influência que ele tem, mas não é mais como antes. Mas entenda, esse pagamento foi feito para com Deus. Aquela ira que veio sobre Jesus, não foi a ira. O diabo que colocou Jesus lá na cruz. Não, Jesus se entregou à cruz. Sim ou não? Se Jesus falasse assim, morra, todo mundo morria. Sim ou não? Ou seja, ele se entregou. E ele se entregou à morte, porque Jesus não morreu. Ele se entregou à morte. E no terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele se entregou à morte por amor a nós, mas para que a justiça de Deus fosse cumprida. Amém?
Era necessário, o homem pecou. Deus é justo. Deus não pode, falar algo e depois mudar. E ele diz: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão dela, se você comer, você morrerá. Então Deus ele não pode quebrar a palavra dele. Ele tinha então que resolver. E como que ele resolveu? Enviando o Filho para morrer em nosso lugar. E aí, Jesus morreu para pagar o preço por nós da ira do Pai contra nós pecadores. Fala assim, é muita graça. Então em Cristo nós temos a redenção. Redenção significa comprar de volta. E o preço foi o sangue de Jesus. Pela redenção, os nossos pecados são perdoados. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, pela redenção, os seus pecados foram perdoados e você foi comprado de volta para o Senhor. Amém? Então, é muito importante você entender isso. E o sacrifício de Jesus é diário ou ele foi feito uma vez por todas? Então, o seu perdão é uma vez por todas. Cristo tem que vir e morrer todos os dias por nós? Não. No Velho Testamento, o animal era sacrificado às 9 da manhã e às 3 da tarde, para a remissão dos nossos pecados. Mas era apenas um cordeiro, um animal, era a sombra daquilo que haveria de vir. Mas no dia que João Batista viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala assim, graças a Deus. Então o perdão dos nossos pecados é segundo a riqueza da sua graça. E ninguém é capaz de medir o tamanho da graça de Deus. Lá no Salmo 107, verso 2, diz assim, digam-no os remidos do Senhor. Fala assim, eu sou remido do Senhor. Os que ele resgatou da mão do inimigo. Antes nós estávamos nas mãos do diabo, nós éramos escravos. Mas, todavia, a dívida era para ser paga para com o Senhor. Por que Jesus clamou, Eli, Eli, sabactame? Deus meu, por que me desamparastes? Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é um só. Agora vai explicar isso, como que foi essa separação? Por que o Pai, naquele momento, desamparou Jesus? Porque lá na cruz, Ele recebeu os nossos pecados, e Deus não podia estar naquele momento ali com o Filho, o Pai com o Filho. Então Deus deu as costas para Jesus, para jamais dar as costas para nós. A partir do momento que o sangue foi derramado, houve paz no universo. É forte falar isso. Mas a partir do sangue derramado, houve paz de Deus para conosco. O sangue mata a rebelião que havia em nós. Então, naquele momento no qual Jesus, ele derramou sangue, aplacou a ira de Deus. Justiça foi feita. O sangue foi derramado. Por isso que o Senhor Jesus, ele satisfez completamente o Pai. Vocês estão me compreendendo aqui, irmãos? Muito importante você entender isso, porque é isso que vai te dar direito a receber as bênçãos. Pastor, explica aqui algo então. Por que isso é importante? Porque se sobre mim não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais pecado, e quando Deus olha para mim hoje, apesar das minhas falhas, Ele não vê mais pecado, porque o sangue me cobre, justiça foi feita. Então agora diante dos olhos de Deus, irmãos, olha para essa pessoa do seu lado. Os cônjuges, olha um para o outro aí. Deus não vê o pecado sobre ele. Deixa eu usar uma palavra melhor.
Projeta para nós a Bíblia, eu vou te mostrar na Bíblia, só a Bíblia. Hebreus capítulo 8, verso 12. Deus sabe que você peca, sim ou não? Sim. Mas está resolvida a questão? Sim. Porque está escrito isso. Pois, para com as suas iniquidades usarei e dos seus pecados jamais. Mulher de branco e preta aí, você quer declarar sobre a sua vida, você vai desfrutar da consciência, do perdão de todos os pecados. A paz que excede o entendimento pode tomar o seu coração. Você vai lançar fora toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação, todo o temor. Você vai descansar no amor de Deus por você. Amém? Você tem que ser amada, perdoada, justificada, comprada pelo sangue do Senhor. Sua casa, seus filhos, não chegará maldição sobre você, sobre a sua parentela. Amém? A obra já foi feita. Confia nele. Ele pagou o preço. Queridos, então, o homem devia a Deus a obediência. Mas como o homem não conseguiu obedecer, Jesus veio e obedeceu. Cabia o homem obedecer. Adão não obedeceu, nenhum obedeceu. Abraão não obedeceu perfeitamente, nenhum obedeceu. Então o que ele fez? Enviou Jesus. E Jesus obedeceu completamente. Nele se cumpriu todos os pré-requisitos da lei. Amém? Olha só, está lá em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Lá na cruz houve uma grande troca. Lá foi o pagamento da justiça de Deus. Lá foi quitado. Mas houve uma grande troca. Lá, por que vocês acham que Jesus morreu nu? Ele tomou a nossa vergonha. Você sabia que uma das coisas que mais bloqueiam nós, que mais travam, que mais prende a gente? Vergonha. Vergonha. Do que os outros vão pensar. Vergonha. Isso te paralisa, te trava. Ele ficou nu, tomou a nossa vergonha. Ele se fez pobre para que tivéssemos riqueza, sustento. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Ele levou sobre si os nossos pecados, todo escrito de dívida. Ele levou sobre si as nossas... Sabe por que ele foi rasgado nas suas costas? Com os chicotes? Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Houve uma troca. Ele pegou toda a maldição, que era morte, pobreza e doença, e nos deu tudo o que era dele. Saúde, paz, alegria, abundância, provisão. Fala assim, graças a Deus. Olha só, a presciência, como um dos atributos de Deus, profetizou que o homem, se fosse criado, seria falível, cairia tristemente. Mas aí veio a justiça, ela se levantou e trovejou o seu veredito, de que se o homem caísse, deveria ser punido. Mas aí veio a graça de Deus. Então Deus sabia, quando Deus criou o homem, Ele já sabia como ele iria cair? Sim. E aí Deus, no atributo dele também, estou falando dos atributos de Deus, na sua presciência, Deus já sabia da queda do homem? Sabia quando Deus o criou. Mas também um dos atributos de Deus é a justiça. E quando o homem caiu, Deus é justo, completamente justo. Ele é santo, santo, santo. E aí, o que ele fez? Falou, então se o homem cair, ele merece ser punido, de acordo com os princípios de Deus. Mas aí Deus também é gracioso. Ele falou assim, então eu vou resolver esse problema. Eu vou ser cheio de graça, cheio de favor. Então eu vou enviar Jesus Cristo para tomar o lugar, sendo o representante. Queridos, quando você se achega diante de Deus, você não se achega baseado nos seus atos. No tribunal do céu, só aceita um
para falar diante de Deus. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele te representa. Por isso que no tribunal tem que ter um advogado. E nós temos à destra de Deus um advogado que intercede por nós. Aquele que é o vencedor, que não perde uma batalha. Então quando ele chega diante do trono, você se achega com o representante, falando em nome de Jesus e da sua obra. Nunca confie no quanto você ora. Nunca confie no quanto você é generoso. Nunca confie no quão bonzinho você é. Nunca confie no quanto você jejuou. Faça isso tudo como fruto de uma vida com Deus. Mas quando você vai orar, se apresenta o sangue do Cordeiro de Deus. Isso satisfaz a Deus. É o único sacrifício que Deus aprova. O nosso sacrifício é trapo de imundícia. Então quando eu vou orar a Deus, eu não me vanglorio. Ah, Senhor, eu acordo 5h30 da manhã, acordo 4h30 da manhã, ainda chega atrasado 10 minutos. Oh, Senhor, jejuei já 3 vezes 21 dias na água. Já li a Bíblia várias vezes. Oh, Deus Altíssimo. Não. Isso não pode ser comparado com a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um pecado. É você pegar o que você faz e apresentar a Deus. Fede. Mas você sabe o que sobe como aroma agradável a Deus? Quando você fala: Pai, eu estou aqui diante do Senhor como filho, e eu estou aqui para mostrar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, o Deus Salvador, o Deus Salvador. Oh, aleluia! Você sabe como que era o nome de Jesus no hebraico? Yeshua, Salvador. Oh, irmãos, quantos sentem unção aqui da parte de Deus? Deus está nos preparando para o jejum. Aleluia. Clara, pode subir aqui, cadê a Clara? Clara, chama a Clara para nós, fazendo um favor. Mas olha, a justiça de Deus é a lei. Amém? A lei é boa, eterna, perfeita. Mas homem nenhum consegue cumprir a lei. Mas tem igreja pregando a lei. Se você não obedecer os 10 mandamentos, ou seja, a obediência dos mandamentos é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Será mesmo que não obedecemos os 10 mandamentos? Tiago diz que se cairmos em um, falhamos em todos. Inveja ninguém tem, não. Olha para o lado aí e fala assim: meu irmão, eu falei nesse. Ainda mais agora com o Instagram, que aí você vê os negócios: ai, queria isso aqui, meu Deus. E quando alguém que não fez o que você fez lá no trabalho é promovido? Inveja. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não dá raiva? Sim ou não, queridos? Quando aquela pessoa que não fez o bastante recebe algo mais do que você, não dá um trem ruim dentro da gente? Sim ou não, irmãos? Sim. Está lembrado dos trabalhadores? Mas fique em paz, nós estamos todo mundo junto no mesmo pacote. Está lembrado dos trabalhadores da última hora? Uns trabalharam o dia inteiro, receberam 1 denário. Mas teve gente que trabalhou na última hora, recebeu 1 denário. Essa é a graça de Deus. Os fariseus se diziam cumpridores da lei. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Presta atenção que o Espírito Santo
tome o nosso coração em revelação. Os fariseus se achavam bons, mas nem um deles recebeu um milagre sequer. Aqueles que se diziam cumpridores da lei, por fora era branco, mas era como um sepulcro caiado, um túmulo morto por dentro. Vou te falar algo. Quando Cristo foi crucificado na cruz, subiu um aroma agradável a Deus. Deus falou sim, está pronto. O próprio Senhor Jesus disse, está consumado, está resolvido. Queridos, por que eu estou falando isso tudo? Olha aqui para mim, para que eu e você possamos nesse jejum orarmos, não confiar na nossa oração, jejuarmos, não confiar no nosso jejum, mas que possamos crescer em revelação para apropriar daquilo que já é nosso. Tudo que você e eu desejamos, Deus já fez. Ele não vai fazer, já está pronto. Tudo que é bom para nós já está pronto. Deus já preparou. Nós só precisamos de crer e apropriar. A salvação do homem, que é o maior presente de todos, diz as Escrituras, desde a fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. É forte, não é? Mas sigamos adiante. A justiça de Deus é a lei, mas o centro da lei é o amor. Quando se cumpre a lei, você está amando o próximo. Nós amamos, não porque nós somos alguma coisa, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E o amor é o cumprimento da lei. Assim, a justiça da lei está satisfeita em nós. Queridos, no Velho Testamento você tem que amar a Deus. É um dos mandamentos. Mas nenhum homem amou a Deus como Deus merecia ser amado. Nem Davi. Mas na nova aliança, Deus diz que Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 10 diz: nisto consiste o amor. Aí ele vai falar o que é o amor. Projeta para nós. Daqui uns dias está chegando o LED, irmãos. Vai acabar esses negócios. Nisso consiste o amor. Então vai dar uma definição do que é o amor. Porque em João ele diz: Deus é amor. E aí vai falar o que é o amor. Na velha aliança era, eu tenho que amar a Deus, não é isso? Agora na nova aliança é, não, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Queridos, medita no amor de Deus. É isso que Ele está falando. Irmãos, todo mundo aqui falhou essa semana. Todos nós amamos alguma coisa mais do que Deus em algum momento da semana, sim ou não? Medita no quanto você é amado e no quanto você é perdoado. Quanto mais você meditar no perdão, a resposta e o fruto é o que você anseia. Entendeu? Medita na cruz. Medita no amor de Deus. E quanto mais meditamos no amor de Deus, vamos cantar uma música falando do amor de Deus. Amém? Quanto mais nós meditamos nisso, mais a nossa resposta. Nós somos como árvores plantada junto a ribeiro de águas.
Você vê a árvore se esforçando para dar fruto, vai sair uma jabuticaba. Puf. Outra jabuticaba. Não. Ela só frutifica. E vou te falar uma coisa: toda árvore plantada junto ao ribeiro vai dar fruto o ano inteiro, o tempo que precisar. Ou seja, medita no amor de Deus, e quando vê, você vai responder. A vida cristã, olha aqui para mim. Você pode sim fugir do pecado, sim. A tentação chegar diante de você e você fugir, sim, faça isso. Mas o que Deus quer é que a nossa resposta seja espontânea. Alguém aqui gostaria de estar casado, com aliança com outra pessoa, e você obrigasse o outro a te amar? Alguém quer casar com alguém assim, que o outro é obrigado a te amar? Ei, nem Deus. Agora, quanto mais você medita no amor dele, quanto mais você vê a bondade de Deus, mais você é transformado. Qual foi o dia que você mais chorou na presença de Deus? Foi no dia que você viu o amor dele. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu vou falar sobre Ruth. Tem dois exemplos de redenção: Ruth e Jeremias. Está na sua revista. Mas eu vou falar só sobre Ruth. A equipe de louvor pode subir. Como o Senhor então pagou na nossa redenção? Quero te mostrar a ilustração de Ruth. Queridos, havia uma lei. Está lá em Levítico. Projeta para nós, capítulo 25, verso 47 e 49. Ela dizia que se alguém se tornasse pobre e tivesse que vender a sua propriedade, ou até a si mesmo como escravo, ainda haveria uma solução. Um parente próximo poderia comprar tudo de volta. Jesus se fez amigo de pecadores para nos resgatar. Quando estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio, primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Amém? Então é o seguinte: a pessoa se endividava. Fomos nós nos endividamos, nós nos entregamos ao pecado e ficamos debaixo do governo de Faraó, do diabo. Aí Jesus, olha aqui para mim, por que é necessário Jesus se tornar homem? Deus poderia resolver sem Jesus se tornar homem. Não, ele tinha que tornar um parente nosso. E como ele o fez? Se tornando amigo de pecadores. Não é que ele gostava do pecado, não é que ele participava do pecado, mas ele amava os pecadores. Amava a prostituta, pega em adultério. Amava um homem adúltero. Amava um coletor de impostos, ladrão. Amava. Aí ele se fez amigo de pecadores para quê? Para nos resgatar. Ruth foi assim. Ruth tinha uma sogra. O nome dela era Noemi. Noemi era casada. E ela e seu marido foram para Moabe, a terra dos moabitas, juntamente com seus 2 filhos. Chegando lá, por causa da escassez de Israel, eles foram para uma terra estrangeira. Chegando lá, os seus filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. Porém, durante um tempo, o marido de Noemi morreu. Ficou só Noemi e os filhos dela também morreram. Ficou ela e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. E durante esse tempo de escassez também chegou nessa terra. E depois da morte, Noemi falou: vou voltar para Belém, casa do pão, que era a terra dela. O significado de Belém é casa do pão, do alimento.
ela voltou, falou para as noras: fiquem aí, casem com homens daí, para que vocês tenham um sustento. Uma decidiu ficar, Ruth não. Ruth percebeu que Noemi tinha aliança com Deus. Seguiu ela, voltaram para a terra. Chegando lá, Ruth foi colher espigas que sobrava da colheita. Existia uma lei em Israel, no qual eles plantavam milho ou outra cultura, e aí eles iam catando, à medida que as espigas iam caindo de trigo, eles deixavam para trás, não pegava essas que estavam no chão, deixavam para os pobres. Nós éramos esses que vivíamos de migalhas. Deixa eu te falar uma coisa: o amor de Deus te alcançou antes de você converter. Agora aqui eu estou sendo resposta e lembrança de Deus na sua vida. Deus te abençoou e te livrou da casa do seu pai, do seu padrasto, no qual você estava sendo molestada. Deus guardou você emocionalmente de cometer um suicídio e fazer uma loucura. Deus te guardou lá na sua casa, te guardou, te livrou da morte, de enfermidades, te livrou de abortos que sua mãe sofreu ou que ela cometeu. Deus te guardou. Você fica achando que Deus entrou na sua história quando você nasceu de novo? Não! 1000 vezes não! Antes da fundação do mundo, Deus já havia te escolhido e te separado e te amado. Eu sou fruto de um livramento de morte. A mãe teve 2 abortos em meio a 5 gravidez. No primeiro aborto ela poderia falar assim: chega, não vou tentar mais. Eu estou sendo a resposta de oração para uma mulher que sofreu um aborto e que fica questionando se deve ou não ter filhos. E ela permaneceu. Foi até que eu vim. Deus me amou antes de eu chegar no ventre da minha mãe. Me livrou de situações horríveis. Não que me livrou de todas as coisas, porque Deus pega as suas feridas e transforma em bênção. Deus pega os machucados. Se você entregar os seus machucados, as suas feridas a Deus, Ele vai transformar em fortaleza, em algo poderoso, como uma pérola. Pega as suas dores, pega as suas feridas, e entrega a Deus, e Ele vai transformar essas cicatrizes em pérolas, que quando você abrir a boca, vai sair poder e não murmuração, vai sair vida e não morte. Pega isso e leva a Ele. Mas aí Ruth, pegando as migalhas que sobrava, voltou e contou para Noemi, sua sogra. Falou: olha, tem um homem lá que tem uma terra, que estão fazendo a colheita lá, e eu estou sendo abençoada. Está sobrando muita coisa. Ei, vem cá. Essa terra era de Boaz. Mas você sabia que Boaz fez isso de propósito? Boaz falou para o funcionário dele: pode deixar sobrar mais para ela. Antes de você nascer de novo, Deus já estava fazendo sobrar um pouquinho a mais para você. Quantos você tem unção aqui hoje? Unção. E ela foi catando. Aí um dia a sogra dela, mulher esperta, falou: olha, quando for deitar lá, chega pertinho de Boaz, cobre os pés dele, para quando ele acordar, ele vai ver que você está lá cuidando dele, ele vai se encantar por ti. Então, irmãs solteiras, joga o cabelo, dá uma piscadinha, dá uma ajeitada, passa, fica em paz, vai ter. E olha só, Deus guardou Boaz. Boaz já era mais velho, mas guardou para quem? Para Ruth. Guardou para ela, falou: não vou deixar aqui separar. Só que o partido era o seguinte:
Boaz era riquíssimo, o mais rico da região. Uma mulher que veio sem perspectiva, deitou aos pés dele, ele encantou com ela, foi lá e falou: quero casar com você. Mas ela era escrava. Antes nós éramos o escravo. Ele falou: então eu vou cumprir a lei, eu vou resgatar você. Tem alguém que tem direito a você aqui? Tem, um parente próximo. Boaz foi até esse parente e falou assim: olha, eu quero me casar com a Ruth, você me dá o direito de casar com ela? Ele falou: dó, você pode casar com ela. Ele foi lá, casou com ela, fez uma aliança com ela. Ele se tornou o parente próximo e a resgatou da maldição. Deixa eu falar algo para vocês. Jesus se fez o parente próximo e nos resgatou da maldição. E o costume lá, sabe o que era? Tinha que tirar o sapato. Vou tirar não, vou não fazer isso com esse povo abençoado aqui não. Tirava o sapato e dava como garantia, falando: olha, eu não tenho interesse, pode levar essa escrava. E assim ele o fez. O parente entregou o sapato, falou: está resolvido. Agora, por que é do sapato? Está lembrado de Moisés? Quando Moisés viu a sarça ardente, chegou próximo da sarça, o que Deus falou para ele? Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar é santo. No Velho Testamento, Moisés não poderia chegar de qualquer jeito. Mas no Novo Testamento, o filho pródigo vem, depois de pecar, de fazer um bocado de coisa errada, o que o pai dá? Uma sandália. Se achegue diante de mim. Você de verde aí, quer declarar para você que Deus vai colocar tanta esperança e expectativa na sua vida, vai encher o seu coração de santa expectativa de coisas boas, vai renovar a sua mente. Você vai entender o poder do sangue te cobrindo, te guardando, mas que coisas boas o Senhor tem. Sabe por quê? Porque Ele preparou para você um livro, e todos os seus dias foram escritos. Eu quero declarar que você vai começar a viver esse livro. E se eu não me engano, é a segunda vez que eu profetizo na sua vida, não é isso? Você é amada de Deus. Deus está insistindo em falar o quão amada você é. Venha estar conosco. Você já participa de uma célula? Oh, queridos, esse é o Evangelho de Deus. Um homem saiu de um lugar muito distante, foi para um lugar de muita escassez, onde ele não era bem quisto, e deu tudo o que tinha por amor de nós. Esse homem é Jesus. Saiu do céu, veio num lugar no qual ele não era amado, desejado, e ele se entregou e pagou o preço de sangue por você. Agora, faz todo mundo assim com seu sapatinho, com seu pé. Agora você está calçado com o Evangelho da preparação da paz. Você está calçado como o filho pródigo está. Agora, onde você colocar a planta dos seus pés, você toma como herança de Deus. Aonde você colocar a sua mão, vai abençoar e multiplicar. Nada é por um acaso. O filho pródigo recebeu aquelas sandálias, porque agora o véu foi rasgado. Foi rasgado para quê? Não só para você como sacerdote entrar, mas para Deus sair do Santo dos Santos e se chegar até você. Fica de pé. Nós vamos ter um momento agora de louvor. Uma canção apenas, antes de você ir embora. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Amém? Cheio do amor de Deus, cheio da bondade de Deus. Volta para o seu espírito agora, feche os seus olhos. Cesse toda a movimentação. Mais 5 minutinhos apenas.
Adore a Deus. Desfruta do quão amado você é de Deus. Que você já é abençoado com toda sorte e bênçãos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Aumenta a sua voz. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Erga suas mãos para o alto. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, me deixa aos 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Faz dessa canção uma oração. Preste atenção na letra dessa canção. Desfruta do amor de Deus. Lembra de tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Das migalhas, quando você nem era filho. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia! Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sim, Deus! Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, Infinito! ousado amor de Deus, oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O seu amor me alcançou. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Sim, Deus! Derruba muralhas, destrói as mentiras. Aleluia! Diga isso bem alto. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Aleluia! Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Levanta as suas mãos. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras.
Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me leva para pastos verdejantes, me guia para as águas de descanso. Ele refrigera a nossa alma. Ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos, porque o teu bordão e o teu cajado nos consola. Unge-me a cabeça, o cálice transborda, e Ele tem preparado para mim e para você uma mesa na presença dos nossos adversários, onde não terá migalhas, mas terá pão com fartura para os filhos de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Dá uma salva de palmas, dá um aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Deixa eu abençoar a sua semana, Pai. Eu abençoo a semana de cada um dos teus filhos. Declaro uma semana produtiva, abençoada, e que eles possam desfrutar do teu amor, que eles possam crer que o Senhor os redimiu, os comprou, e que o Senhor já os abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Declaro que a paz, que excede todo entendimento, toma o coração deles, livra eles do mal e dê a eles o pão dos filhos a cada dia. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Cumprimenta 2, 3 irmãos aí. Se você deseja adquirir o livro do pastor Marcos Vinícius, lá no fundo tem o livro dele, tem o meu livro, e tem mais algumas camisetas que nos resta ainda. Semana abençoada para os irmãos.